Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo. Convido você desde já para se inscrever neste canal, deixar aí seu like, seus comentários, suas sugestões e dizer que você é bem-vindo. Quero estar aqui trazendo uma análise de um texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3, e também algumas considerações sobre a estrutura dos acentos que ocorre dentro do mesmo. A leitura do texto em hebraico, em Gênesis 12, 3, nos diz assim: Vá, varahá, mevarechecha, umekaleucha, aor. Veni, verechu, vechakol, mishperot, hadamá. Traduzido literalmente ficou assim: e abençoarei os que te abençoarem, e o que te amaldiçoa, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias de o solo. Trazendo aqui algumas considerações gramaticais, nós temos o seguinte: temos essa primeira palavra hebraica aqui, no caso, né, que ocorre no tronco piel, na forma de um verbo cortativo, na primeira pessoa do comum singular. Traduzido literalmente como e abençoarei. Acima desta palavra aqui, no caso, nós temos um acento disjuntivo, que é o acento disjuntivo pós-positivo pastá, que corresponde aqui a uma vírgula que teríamos aqui no caso, se levássemos em conta a consideração da estrutura dos acentos, indicando aqui uma vírgula, uma pausa leve dada por esse acento aqui disjuntivo, pós-positivo no caso, né? Este verbo aqui, pela forma que ele ocorre no cortativo, ele expressa aqui um desejo, né, de algo futuro que está por acontecer. Logo após essa palavra, nós temos aqui essa outra palavra hebraica, né, mevarechecha, no caso, traduzido literalmente como os que te abençoarem. Ela é formulada aqui, né, pelo um particípio que ocorre no tronco piel, na forma de um particípio masculino plural construto, com sufixo na segunda pessoa do masculino singular. Esta palavra aqui é uma palavra interessante, traduzido literalmente como os que te abençoarem. Mas se percebermos nela, ela tem dois acentos aqui, ó. Tem esse Lzinho, que é o munar, um acento conjuntivo, e acima dela nós temos outro acento aqui, um acento disjuntivo, que é o zaqueficatan, que ocorre na forma de um acento disjuntivo de domínio 2, de força pausal 2 no caso, né? Aí alguém pode se perguntar, e agora? Se temos um conjuntivo e um disjuntivo, qual acento que nós colocamos aqui então? Qual é o que vale? O que vale é o acento disjuntivo, pela força pausal dele, porque o acento munar, no caso, ele é um acento servo, que serve ao disjuntivo. Sendo assim, o que prevalece é a pausa, no caso que deveríamos ter, se fosse levar em conta, como eu disse, a estrutura dos acentos seria uma pausa leve aqui, né? Mais uma pausa leve, uma vírgula aqui no caso. Após essa palavra, nós temos essa outra aqui, né? Palavra hebraica. Umekaleucha, no caso, né? E o que te amaldiçoa. Que ocorre aqui também. Esta palavra também aqui, ela ocorre no tronco piel, né? A construção dela é formulada por uma conjunção aqui, que vem prefixada, no caso, né, a um particípio masculino singular construto, né, com sufixo aqui na segunda pessoa do masculino singular. Por isso é traduzido como e o que te amaldiçoa, no caso, né. Abaixo dessa palavra aqui nós temos esse risquinho aqui, no caso, né, que é um acento disjuntivo, que é o tipirá, no caso, que seria mais uma vírgula aqui. Após essa outra palavra hebraica, nós temos a última aqui, da última sentença do texto, que é aor, traduzido literalmente como amaldiçoarei. Esta palavra aqui, no caso, ela ocorre no tronco cal, na primeira pessoa do comum singular. O aspecto dela é o aspecto iktol, no caso. Abaixo dela nós temos o atinar, que é um acento disjuntivo de domínio 1, força pausal 1, que indica uma pausa forte, indicando aqui a dicotomia do texto, ou seja, encerrando a primeira sentença da estrutura deste texto bíblico, né? A primeira estrutura, a primeira sentença se encerra aqui, no caso, né? Então, antes de eu dar continuidade para a segunda sentença, eu quero estar aqui trazendo, pontuando algumas questões sobre esta primeira sentença aqui que ocorre neste texto hebraico. O que acontece? Nós temos aqui 4 acentos disjuntivos, né? 4 pausas nós temos aqui, uma pausa aqui, uma aqui, uma aqui, e a última aqui, uma pausa forte, né? Indicando que aqui dentro ocorre um tipo de estrutura, né? E o tipo de estrutura indicado pela acentuação aqui é uma estrutura quiástica, no caso, né? Nós temos aqui um quiasmo dentro deste texto, né?
E o que é um quiasmo? O quiasmo é um processo, né, é uma forma estilística de escrita, né, dentro de um texto, né, indicando aqui um tipo de estrutura, que consiste em formas de uma antitese, no caso, né, dispondo em ordem inversa, no caso, e cruzada das palavras. Geralmente ocorre na primeira oração, né, na primeira sentença do texto. É o que nós temos aqui, né? Antitese é tipo como está aqui, ó. E abençoarei, né, os que te abençoarem, e o que te amaldiçoa, amaldiçoarei. Então, nós temos aí uma estrutura quiástica dentro deste texto, indicado aí, no caso, pela forma da posição dada até pelos acentos disjuntivos que ocorrem dentro da estrutura deste texto. Por isso que eu disse que é sempre bom observar a estrutura dos acentos, que eles também nos ajudam a ver muitas questões e ajudam a elucidar muitos pontos dentro de uma oração, dentro de um texto bíblico, né, dentro de uma estrutura de uma sentença. Dado isso, e partindo deste pressuposto, nós temos o seguinte aqui. Mais um dado informativo. As traduções bíblicas cristãs nunca traduzem essa estrutura aqui da forma que está aqui. Por quê? A primeira parte, que até perto do final da primeira sentença, ainda está correta. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, geralmente é traduzido, né? Daí aqui diz assim, ó, nas traduções, os que te amaldiçoarem, indicando pluralidade. Mas este verbo aqui, ó, ele ocorre no singular, conforme está aqui traduzido, ó. E o que te amaldiçoa, amaldiçoarei. E tem alguma diferença entre o singular e o plural, no caso? Deixar de traduzir para as traduções cristãs numa forma singular e traduzir no plural? Isso tem alguma conotação? Tem alguma diferença? Sim, tem. Pelo fato de ser aqui uma estrutura quiástica e pela estrutura dos acentos, como foi posicionado aqui, estabelecido pelos maçoretas, nós temos aqui uma indicação interessante. A indicação que nós temos aqui é o seguinte, que a força da bênção é maior do que a força da maldição. Perceba, e abençoarei os que te abençoarem. Esta palavra aqui, ó, ela ocorre na forma aqui de um particípio plural. E essas duas palavras aqui ocorrem no tronco pielo, indicando uma intensidade de uma bênção, sabe? Uma intensidade numa forma pluralizada de bênção, ou seja, muitas pessoas iriam abençoar Abraão e por isso muitas seriam, no caso, né, abençoadas, de uma pluralidade. Ó. Já os que amaldiçoariam Abraão seria uma inferioridade, no caso, né? E o que te amaldiçoa, amaldiçoarei. A maldição, no caso, está, no caso aqui, sendo indicada pela estrutura quiástica do texto, que ela tem aqui um volume menor do que o volume da bênção dada aqui no caso, né? A bênção, no caso, é maior do que a estrutura indicada pela maldição. Sendo assim, esta primeira sentença eu posso concluir aqui dizendo o seguinte, que seriam mais pessoas que iriam abençoar Abraão do que as que iriam amaldiçoar, e que o Eterno, segundo a descrição desse texto, tem mais prazer também e deseja mais abençoar do que amaldiçoar. É isso que a estrutura quiástica está mencionando, indicando dentro da sentença deste texto aqui, no caso, nessa primeira sentença aqui. A segunda sentença nós temos o seguinte, nós temos aqui esta palavra hebraica, né, que é veniverihu, traduzido literalmente como e serão abençoadas, né? Esta palavra aqui, ela é formada aqui, formulada no caso, né, por uma conjunção vave aqui, que vem prefixada a um verbo que ocorre no tronco nuifal, onde indica uma ação passiva no caso, né? Este verbo vem com sufixo na terceira pessoa do comum plural e ocorre no aspecto verbal vicatalo, no caso, né? Dizendo aqui também, indicando aqui uma ação, né? Pluralizada, no caso, que está também por acontecer, né? E essa ação aqui pluralizada, ela seria realizada mediante alguém, né? Por isso que diz assim, ó, e serão abençoadas aonde? Abençoadas em ti, verá. Essa outra palavra hebraica aqui, ela está ligada diretamente a esta outra aqui, por quê? Porque abaixo dessa daqui, ó, deste verbo, nós temos aqui esse acento conjuntivo, no formato de um L, que é o monar, no caso, ligando de forma direta dentro da estrutura da sintaxe, esta palavra a essa, né? Verá. Acima nós temos aqui os dois pontinhos, que é o Zakef Katam, né? Indicando aqui que seria uma pausa, mostrando que esta palavra está ligada sintaticamente a esta outra palavra aqui, ó, hebraica, verá, no caso, né? Esta palavra aqui é formulada por uma preposição que vem prefixada, no caso, né, a um sufixo
há um sufixo, no caso, na segunda pessoa aqui do masculino singular. Por isso é traduzido e serão abençoadas em ti. Quem é esse em ti fazendo referência a quem? Fazendo referência, no caso, a Abraão. Após essa palavra hebraica, nós temos essa outra aqui, que é a palavra hebraica kol, né? Traduzido literalmente como todas, que ocorre aqui na forma de um substantivo masculino singular comum, né? E abaixo desse substantivo nós temos aqui, ó, esse acento disjuntivo, que é o tipra, no caso, né? Tipra. Após essa palavra aqui, esse substantivo, nós temos essa outra palavra hebraica, né? Que é a palavra hebraica mishperot, as famílias de. Palavra esta, né? Que ocorre na forma aqui de um substantivo feminino plural construto, as famílias de, né? E serão abençoadas em ti todas as famílias de. Famílias de o quê? Abaixo aqui, ó, nós temos um acento aqui, ó. Esse acento é um acento conjuntivo, que é o acento merha, dizendo que esta palavra está ligada sintaticamente diretamente a esta última aqui no caso, né? Esta última aqui no caso, que é a palavra ha-adamá, traduzido literalmente como como o solo, né? Que ocorre aqui na forma de uma construção formulada por um artigo definido prefixado a um substantivo feminino singular, que encerra com siluk sof pazuk, né? Então, aqui dentro dessa segunda sentença, dessa segunda estrutura, nós temos o seguinte: e serão abençoadas, ó, ação nifal, né? Ou seja, os sujeitos estão sofrendo aqui uma ação. E serão abençoadas, ou seja, receberão uma benção. No caso, receberão quem? Receberão através do quê? Através de ti, em ti. Em ti quem? Em Abraão. Quem que vai receber benção? A conclusão do complemento final da segunda sentença, ó. Todas as famílias de o solo, ou todas as famílias da terra. Então, praticamente é isso que o texto está mencionando dentro da primeira e da segunda sentença, né? Neste texto bíblico do versículo 3 aí, né? Do capítulo 12, onde aí está indicando dentro da narrativa, né? Deste contexto que o Eterno faz o chamado a Abraão, ele promete ali, né? Bênçãos, no caso, né? Abençoar ele, e que pessoas seriam abençoadas, no caso nele, né, que seriam todas as famílias da terra, segundo a indicativa dada e relatada por este texto bíblico. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, né, relatando aqui que segundo a sentença, todas as famílias da terra seriam, no caso, abençoadas por intermédio da pessoa de Abraão, segundo a descrição da narrativa bíblica, e na primeira sentença aqui, mostrando a estrutura quiástica que ocorre dentro dessa primeira sentença, indicando aqui que o poder da bênção, no caso, é muito maior do que a maldição que poderia ocorrer sobre alguns. Então, era isso, pessoal. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.